Olá, eu me chamo Karine de Matos Costa, desenvolvo pesquisas sobre atratividade floral, polinização, interação planta-animal e sou doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu vou estar ministrando essa palestra sobre escrita criativa do informal científico. Então, o que eu trago nessa palestra, ela serve tanto para a escrita de textos científicos como para a escrita de textos informais. Eu mesma também costumo escrever contos e outros tipos de texto para seleções literárias e publicação de livros que são coleção de contos. Então, também estou envolvida nesses trabalhos que é a parte do científico. Então, eu trago aqui a minha experiência em relação ao material que estudei e também em relação à minha trajetória acadêmica e também a opinião de colegas também que eu ouvi, também trago aqui essa experiência para essa palestra. Então, esse é um tópico que é bastante comentado entre os cientistas, que a parte mais difícil da produção científica é a escrita. Então, muitos reclamam, né? O trabalho de campo é tão tranquilo, o problema é escrever a tese, o problema é escrever a dissertação, o problema é escrever o artigo. Então, muitos reclamam, né, que o processo de escrita é super difícil e eu trago aqui o porquê que esse processo é difícil e como que a gente pode contornar isso. Então, imperfeição e vulnerabilidade. O que te impede de escrever? Então, a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz um pouco sobre os entraves, né? Sobre os sentimentos inconscientes que o ser humano tem e que é reforçado pelo contexto social, que faz com que a gente acabe se limitando e isso também bloqueia a nossa criatividade. E a gente pode também expandir isso à criação de textos acadêmicos, né? Quem nunca se sentiu travado, né, diante do computador, sem conseguir escrever o texto científico, e quando ele vem ser escrito é por livre e espontânea pressão, porque o prazo já está em cima e tem que escrever de qualquer forma. Então, a Brené, ela entrevistou várias pessoas, né? Esse livro é um compilado das experiências dela enquanto profissional, e ela traz perguntas que ela fez às pessoas e como as pessoas responderam, e ela analisa essas perguntas. Então, a primeira pergunta é para as pessoas completarem: ser pleno é. Então, as pessoas responderam, né, várias questões, né, do que elas acham que é uma pessoa plena, mas eu quero chamar a atenção para o item 7, que diz assim: cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Então, quem já ouviu, né? Ah, aquele professor é muito bom, aquela professora é muito boa, e a pessoa parece cansada, descabelada, que passa a noite em claro corrigindo artigo, revisando o trabalho, fazendo prova. Então, a pessoa super exausta, isso é encarado muitas vezes dentro do ambiente acadêmico como um sinal de produtividade. Só que isso não assegura, né, a realidade é que isso não assegura uma produção científica de qualidade, porque o fato da gente, de nós, né, estarmos cansados, sobrecarregados, pressionados, isso vai interferir no material que produzimos e muitas vezes o material nem é de qualidade. Então, outra pergunta feita também foi nunca ser o bastante para as pessoas completarem. E as pessoas completaram com ser bom, perfeito, magro, poderoso, bem-sucedido, inteligente, correto, seguro, extraordinário. Então, essas respostas ela mostram que nós temos automaticamente uma autocobrança de perfeição reforçada pela sociedade. E essa autocobrança de perfeição, que é reforçada pelo nosso contexto social, ela está relacionada a como a gente quer que as pessoas nos percebam, né? Então, é esse medo do feedback negativo que faz a gente travar e não conseguir, muitas vezes, iniciar
um texto, iniciar a escrita de um resumo, porque a gente sabe que o texto científico ele é um texto de produção coletiva. Então, por mais que o artigo ele tenha um único autor, se um artigo, o que é raro, né, ter um único autor, mas para ele ser publicado, ele passou por 2 revisores da revista. Então, a maioria das revistas elas fazem revisão por pares, né? São 2 pessoas para olharem e revisarem aquele artigo. Então, por mais que ele seja publicado com o nome de um autor, a gente tem 2 revisores que contribuíram para a publicação. Então, o feedback, ele faz parte do processo científico. Então, a banca de mestrado, a banca de doutorado, a banca de TCC, o teu orientador, a função dele é justamente encontrar falhas no teu trabalho para que elas sejam corrigidas. Então, não tem como escapar do feedback negativo durante a produção científica, né? Então, por isso que a gente não se colocar nessa posição de vulnerabilidade, né, de estar de peito aberto para receber o feedback, muitas vezes isso atrapalha a nossa produção científica porque a gente trava, a gente congela, a gente não consegue escrever por conta desse medo inconsciente do feedback negativo. Então, a vergonha, ela faz parte desse sentimento e a gente pode procurar no nosso contexto social, você observa nas pessoas, né, socialmente, que elas têm medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Muitas vezes sim, né? Apontar culpados é uma prática comum. O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusivas são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? Então, são comportamentos sutis que a gente tem no nosso meio social que já estão naturalizados, que inconscientemente reforçam o nosso sentimento de vergonha, né? Que é o medo de passar vergonha do ridículo, né? Que isso prende a gente, isso faz com que a gente trave em mostrar as nossas ideias ao mundo. A comparação, então, é outra coisa também que é reforçada pelo contexto social. Ou seja, no seu ambiente, isso é muito comum no ambiente acadêmico, a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente, a criatividade tem sido sufocada, as pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos, há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos. Então, essa comparação de eu não, se o que eu fizer não vai chegar perto do que o fulaninho faz ou que fulaninho fez. Então, esse sentimento de comparação também limita, né? É algo que inconscientemente limita o processo de escrita. Desmotivação também é outro fator que limita a criatividade, né? Que a gente mostre as nossas ideias ao mundo, porque o contexto social, né, a interferência social de pessoas, por exemplo, com medo de correr risco e tentar coisas novas. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências. Ou seja, eu vou ficar aqui na minha para não precisar me expor para ninguém. A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Então, a gente tem uma sociedade com as redes sociais, né, que todo mundo tem o seu espaço de mostrar a sua vida, né, uma vitrine. Então, as pessoas estão cada vez mais, né, buscando falar, falar e falar, e poucas pessoas estão prestando atenção, ouvindo a informação hoje em dia é disseminada de uma forma muito rápida, né? A gente encontra informações facilmente consultando o Google e a internet. E muitas vezes as pessoas pegam uma informação de 30 segundos ou de 1 minuto, de um Reels no Instagram e já tomam aquilo como verdade absoluta, né? Não prestam atenção na fonte que está falando aquela informação. Então, tudo isso assim desmotiva a pessoa que é da área, por exemplo, cientista, né, que realmente trabalha com uma coisa séria, a se colocar para jogo, né, quando a gente tem realmente a impressão de que as pessoas não estão prestando atenção, não estão escutando ou não valorizam o nosso trabalho.
Então, cultivar a vulnerabilidade é justamente remar contra toda uma maré de contexto social. Por isso que as pessoas, né, mais criativas, autênticas e dinâmicas, elas se destacam, né, da maioria, justamente porque é bem difícil é, entrar por essa linha, né, de realmente assim desenvolver bem a criatividade, a autenticidade. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que sou bom bastante. O que é que isso significa? Dentro do ambiente acadêmico, vou escrever o meu texto, eu gostei. Não importa o que o outro vai achar, mesmo que eu receba um feedback negativo. Então, a gente tem que assumir esse risco emocional, porque o feedback ele faz parte do processo acadêmico. Não tem como a gente correr de receber o feedback negativo. Então, é aquela coisa, gostei do que escrevi, acabou. Vou receber um feedback negativo? Vou melhorar o meu texto. Ah, se ele dizer que ficou uma bosta, não posso fazer nada. Vou corrigir o que eu puder, né? Porque foi o trabalho que eu abracei. Então, a gente precisa se colocar para jogo, né? E não levar as críticas que a gente recebe para o pessoal, né? E se for para o pessoal, a gente vê se tem relevância ou não, né? Então, a pessoa se mostrar vulnerável é justamente a gente estar aberto, né, a receber esses feedbacks, sabendo que eles não reduzem em nada o nosso valor como pessoa ou como profissional, até porque aqui ninguém nasce sabendo das coisas, né? Então a gente tem fases e fases da vida profissional no qual a gente vai aprendendo com o processo mesmo. Então, nesse livro da Brené Brown, ela traz que as pessoas afirmam que com a vulnerabilidade nos deixa totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme, porque a posição de vulnerabilidade ela não é uma posição confortável. É muito melhor a gente estar seguro, é, protegido, né, de receber críticas, né, enquanto a gente não coloca as nossas palavras no papel, enquanto a gente não escreve o nosso artigo, enquanto nós não enviamos o nosso texto, nós estamos seguros, estamos lá no papel confortável, porque a gente não está a gente não escreveu o texto e não enviou para o revisor ou para o orientador ler e dar o feedback dele negativo, o que ele vai vir coisa para corrigir. Então, enquanto a gente não escreve, a gente está numa posição de segurança, então por isso que é tão difícil escrever. Porque quando a gente escreve, né, que a gente vai colocar o nosso texto para jogo, a gente está saindo dessa posição de segurança e se colocando numa posição de vulnerabilidade, porque crítica vai vir e a gente vai receber. Então, eu trouxe alguns mitos relacionados à vulnerabilidade. O primeiro mito é que vulnerabilidade é fraqueza. Para uma pessoa se pôr para jogo, para receber críticas, né? Ou seja, o cientista que constrói lá o seu artigo, manda para uma revista para vir um monte de consideração para corrigir, ou que apresenta o seu trabalho para uma banca. Então, isso não é fraqueza, isso é vulnerabilidade, é coragem. Coragem para enfrentar o feedback, né, a opinião dos outros sobre o nosso produto, né, sobre o que a gente produziu, né? Então, um mito é que vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Ou seja, exibir nossa arte, texto, foto, ideias ao mundo sem garantia de aceitação ou apreciação significa estar numa posição vulnerável, porque a gente não garante de quem vai receber vai gostar, mas a gente vai e faz mesmo assim. E isso é um ato de coragem. Então, quando a Brenella perguntou, vulnerabilidade para as pessoas completarem, eles responderam, expressar uma opinião impopular, me defender, me impor, pedir ajuda, dizer não. Então, todas essas respostas, elas expressam coragem e não fraqueza, foi o que ela observou. Então, quando ela perguntou para essas pessoas qual a sensação de estar vulnerável né? Então, muitas pessoas colocaram tirar a máscara, não. Uma das pessoas colocou tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Essa eu achei engraçada. Mas, por exemplo, não ter que engolir sapos. Então,
Pode ver que todas as sensações que foram mencionadas pelas pessoas, elas não são sensações agradáveis. Então, estar vulnerável não é estar no conforto, não é um local confortável, agradável, porque inconscientemente é instinto do ser humano, ele vai tentar se proteger, ele vai querer se colocar numa posição de conforto. Até o nosso corpo, fisiologicamente, assim, para a gente tipo, ganhar 1 quilo de músculo, é um trabalho, porque o nosso corpo ele está acostumado ao mais fácil, né? Que é acumular gordura, ou então que é não ganhar massa muscular, porque quando o corpo ele tem muita massa muscular, então ele tem mais gasto calórico, então ele tem que produzir mais energia, ele tem que trabalhar mais para produzir energia. Então, até o nosso corpo, fisiologicamente, ele é adaptado para estar funcionando de uma forma confortável, por isso que ganhar músculos não é tão fácil assim, né? Então, imagina o nosso inconsciente, né? Então, a gente conscientemente vai tentar se proteger de todas as formas. E uma dessas proteções é: vou ficar quieto, não vou me expressar, não vou escrever, porque eu sei que alguém vai ver e vai me dar um feedback e eu não quero estar nessa posição de vulnerabilidade para receber um feedback negativo, né? Então, inconscientemente, o processo é esse. Então, se expor sem garantia nenhuma de aceitação. Então, os fatores sociais, né, de medo e vergonha nos impedem, né, na frente do computador, muitas vezes, de colocar as nossas ideias ali. Então, muitas pessoas no livro da Brené, elas colocaram vulnerabilidade como estar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. Estar nu quando todos os outros estão vestidos é como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. Então, foi muito frequente essa sensação de estar nu, né, como resposta à pergunta da sensação de vulnerabilidade. E é justamente isso, a gente está se colocando para jogo, né? Não é a sensação agradável. Mito 2, vulnerabilidade não é comigo. Ou seja, a gente precisa refletir. O que eu faço quando eu me sinto emocionalmente exposto? Como eu me comporto quando me sinto desconfortável e inseguro? Estou disposto a correr riscos emocionais? Então, eu trouxe essa frase aqui da Madeleine Day, uma escritora americana, que ela diz: quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade, estar vivo é estar vulnerável. O que é que isso significa? Significa que por mais que a gente se proteja, se a gente desistir não quero escrever, não quero essa vida de cientista, não quero estar recebendo feedback de ninguém apontando erros no meu trabalho, vou deixar isso para lá. Mas a própria vida vai nos trazer situações onde a gente vai se ver numa situação de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento, tanto como pessoa como profissional. Então, não tem como correr. Em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, todos nós vamos nos sentir vulneráveis de alguma forma. Então, por que não entender esse processo, né? Acolher esse processo e trabalhar essas limitações e para buscar um avanço, né, na nossa escrita acadêmica e melhorar nossa vida enquanto profissional, né? Se a gente vai ficar vulnerável de todo jeito no futuro por circunstâncias da vida. Então, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida, é um outro mito. Então, você estar vulnerável não é estar se expondo para as pessoas. A vulnerabilidade é se expor com sabedoria. O que é que isso significa? Não é porque eu não estou nem aí para a opinião de todo mundo que eu vou lá escrever qualquer coisa que nem eu acho que tá bom e vou lá mandar para o meu orientador ler e se virar com aquele texto. Não, a gente tem que ser vulnerável com sabedoria. Eu vou dar o meu melhor, eu vou escrever o texto que eu gostaria de ler e vou enviar para o meu orientador, certo? Então, não é se expor de qualquer forma, é se expor com sabedoria. Outro mito é eu me garanto sozinho. Ou seja, como eu falei, o texto científico ele é construído de forma contínua e conjunta. Quando eu falei que ele é construído de forma contínua, significa que o conhecimento científico ele sempre tem como base um conhecimento pré-existente daquele determinado assunto, mesmo que seja um conhecimento assim que não esteja totalmente relacionado, mas se sabe algo sobre aquilo.
Então, além de não ser assim algo novo, né, que o conhecimento científico ele se embasa em cima de conhecimentos anteriores, ninguém produz nada sozinho. Até um artigo de um único autor para ser publicado, ele precisa passar por 2 revisores. Então, a gente precisa pensar também que muitos livros assim que são livros bons, escritos por autores assim romances. Por exemplo, eu li um romance, um thriller psicológico que foi sobre Nem Tudo Será Esquecido, esse livro. E no final a autora diz que ela enviou o manuscrito para psiquiatras que ajudaram ela no processo de revisão. Então, assim, trouxe muito mais realismo para o livro, porque todos os distúrbios psiquiátricos e todo o transtorno que a personagem tinha realmente foram revisados por médicos da área que corrigiram falhas ao longo do texto. Então, quando a gente submete o nosso texto para que outras pessoas da nossa área ou de áreas adjacentes que possam contribuir com o estudo leiam e corrijam, né? A gente tem esse feedback, a gente está melhorando o nosso produto. Então, a gente não precisa ter medo de feedback, mesmo sendo ele negativo, porque ele faz parte para que o produto final seja um produto de qualidade. Processo criativo, qual caminho seguir? Então, quem nunca escutou da banca, né? Isso não é original, não é nada de novo. Então, quando a banca fala isso, isso não significa que a gente tem que produzir as coisas do zero, que você vai, assim, tipo, vozes da sua cabeça e criar um conhecimento totalmente novo que ninguém sabe daquilo. Não é isso. Significa que o conhecimento científico, ele deve preencher alguma lacuna dentro da área ou expandir aquela área dentro do universo científico. Então, eu preciso contribuir de alguma forma. Eu não preciso, assim, tipo, fazer algo que fulaninho fez e que eu sei que eu vou chegar no mesmo resultado que ele. Aí eu vou estar enxugando, vou estar lá fazendo nada, porque já foi feito e já foi concluído aquilo, né? Então, a gente, quando constrói o nosso trabalho, a gente precisa construir a nossa hipótese, né? Que é a nossa pergunta. Então, a nossa hipótese, que é o que a gente acha que vai responder aquela pergunta, e o nosso método, né, para justamente responder a hipótese de uma forma que a gente venha ou a preencher alguma lacuna dentro do conhecimento científico ou expandir dentro do conhecimento científico. Então, vai muito também do nível acadêmico também que a gente está construindo o trabalho. Então, geralmente, para um doutorado, cobra-se um projeto que expanda dentro do conhecimento científico, enquanto que para um projeto de TCC, por exemplo, um conhecimento que preencha alguma lacuna já é suficiente para a produção de um bom trabalho. Então, vai muito também do nível acadêmico, né, que está sendo relacionado ao trabalho produzido. Então, o que é que eu trouxe aqui em relação à parte de conhecimento científico do livro Roube como um Artista? Então, o conhecimento científico ele é construído em cima do que outras pessoas construíram. Então, não é à toa que um artigo científico, a gente tem uma introdução, que é o estado da arte, né, do que a gente se tem até o momento, e o objetivo do nosso trabalho, ou seja, a justificativa, o que é que ele visa preencher, qual a lacuna. Então, e a gente tem a discussão do artigo, mas depois do método, né, do objetivo, a gente tem a discussão do artigo, e a discussão é justamente quando a gente apresenta as nossas contribuições, né, e onde ela se localiza com outros autores com o que se sabe até agora sobre o assunto. Então, discutir sobre o trabalho científico, a discussão do artigo científico é basicamente a argumentação. É a argumentação de como os meus resultados conversam com os resultados ou com os estudos de outros autores, né, que publicaram trabalhos antes de mim que obtiveram resultados semelhantes ou distintos ou relacionados. Então, o conhecimento científico ele é construído, né, assim, juntamente com outros conhecimentos. Então, a gente não tem assim algo novo de ninguém pensou nisso, né? Pode ser, ninguém pensou nisso, mas tem algo relacionado que alguém pensou lá atrás. Não foi exatamente a mesma coisa, mas estava relacionado.
Então, o conhecimento científico é construído de forma de bloquinhos. Então, não, nada há novo embaixo do sol. Então, isso não é só em relação ao conhecimento científico, é em relação a qualquer outro tipo de conhecimento, seja ele da área das artes, da história. Então, tudo a gente tem algo que vai servir de inspiração, né? Que vai servir de base. Como, por exemplo, quando eu construo uma hipótese dentro do conhecimento científico, eu vou ter uma premissa. O que é a premissa? É o que apoia a minha hipótese. Ou seja, eu posso dizer assim, a minha resposta é que a vacina Pfizer é mais eficiente que a AstraZeneca para a imunização contra o vírus do Covid. Aí eu vou ter a minha premissa, eu concluí isso com base, eu tenho essa hipótese com base em quê? Com base em relatos de pacientes de 5 hospitais que se vacinaram com a AstraZeneca e contraíram o vírus novamente, ou relatos médicos. Então, a gente vai ter uma premissa que vai apoiar essa hipótese. Então, uma premissa que ela é uma premissa com base em artigo científico e em observação pessoal, ela é mais forte do que a premissa de fulaninho me disse. Porque o fulaninho do fulaninho me contou que acontece assim. Então, essa é uma premissa fraca. Premissa fraca constrói hipóteses fracas. Então, quanto mais forte for a nossa premissa, né, se a gente tiver uma base de algum artigo publicado, de algum estudo desenvolvido, então tudo isso vai fortalecer a nossa hipótese para que o nosso experimento ela venha a corroborar. E eu estou falando aqui da parte da vertente, né, da construção do artigo através do modo hipotético dedutivo, porque a gente tem o modo indutivo, né, o hipotético dedutivo. O hipotético dedutivo é o método científico assim mais utilizado, né, e aceito pelos cientistas. No caso, como eu sou da área de biológicas, né, dessa área de biológicas, que é quando a gente tem as nossas hipóteses, né, que é o que a gente acha que vai responder a nossa pergunta, e os nossos experimentos, eles têm um esforço grande, né, uma elaboração voltada para refutar essas hipóteses e não confirmar. Então, isso significa que se a hipótese ela for confirmada através do experimento, é porque realmente aquilo acontece, porque foi feito um esforço grande para que o experimento refutasse a hipótese. Então, esse é o método hipotético dedutivo, né? Para que a gente isso evita com que a gente tenha como é que eu posso dizer? Que a gente venha induzir que a nossa hipótese seja confirmada durante o experimento. Então, a gente põe um esforço maior para que seja refutada. Então, quantas linhas eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho 2 linhas pretas, mas eu posso considerar aqui o espaço no meio como se fosse uma linha branca. Então, vai muito assim do ponto de vista, né? O que é originalidade, plágio não detectado. Então, a gente pode se utilizar de referências para que a gente venha a se inspirar e construir o nosso texto. Então, do ponto de vista científico, como é que isso acontece? Do mesmo jeito que a gente tem uma linhagem genética, né? O nosso pai, a nossa mãe, né? A nossa família, a gente também pode ter uma linhagem criativa, que significa que são cientistas, grupos de pesquisas, artigos científicos, pessoas que nos inspiram na nossa trajetória acadêmica. Então, a gente pode criar essa linhagem criativa para que a gente venha a ter ideias, a ter inspiração na hora de escrever o nosso texto. Então, pode ser cientistas, grupos de pesquisa que inspira. E a gente precisa desse senso de pertencimento e de referência. Né? Então, muitas vezes, por a gente não ter esse senso de pertencimento e de referência, a gente se sente um pouco perdido, né? Então, muitas vezes a gente chega para o orientador com um projeto com a ideia, né, de fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, e aí muitas vezes não é o projeto que a gente queria. Às vezes o professor ele já tem um projeto em andamento que recebeu financiamento,
Muitas vezes ele já tem uma ideia, então ele passa a ideia para o aluno, porque às vezes o aluno também chega sem ideia, e quem passa o projeto é o professor. Então, muitas vezes o aluno ele fica com aquele sentimento de que o projeto é do professor, mas não é do professor, o projeto é seu, o TCC é seu, a tese é sua, a dissertação é sua. Então, a gente precisa estudar aquele projeto e construir a nossa linhagem para que a gente venha a se apropriar daquele projeto, porque essa apropriação ela vai se refletir na nossa escrita. Então, outra dica também é que a gente também deve sempre se manter atualizado em relação à nossa área de estudo, à nossa linhagem criativa, a nosso tema de investigação. Ler profundamente e manter a mente aberta. Não adianta, tipo, escrever as coisas em cima da hora para ficar tentando extrair as coisas da mente, assim, na pressão. Então, a gente tem que ter o nosso momento de ócio, né, de devagar, de ir lá tomar um banho, de ir dar uma caminhada, esparecer um pouco a mente para poder voltar a escrever. Qualquer dúvida, joga no Google, consulta aí a inteligência artificial, né? Então, claro que a gente não vai pegar o texto da inteligência artificial, mas a gente pode perguntar quais as principais referências para ela nos dar uma lista. A gente pode perguntar quais os principais autores sobre aquele determinado assunto. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para nos poupar tempo e nos ajudar a chegar aos trabalhos principais que a gente precisa compilar para a nossa área de uma forma mais rápida. Guarde seus curtos para mais tarde. O que é que isso significa? Que a gente precisa ter um bloquinho ou anotar num caderno, né? Sempre que vem uma ideia. Ter livros relacionados ao nosso tema de interesse, frequentar a biblioteca, papel e caneta, né? Anotar o que é que a gente pensa de uma forma analógica, né? Que nem tudo, às vezes, o computador ele é bom para a gente divulgar as nossas ideias, mas a gente precisa utilizar as mãos para que a nossa criatividade ela aflore, né? Então, o uso da câmera do celular. Então, eu gosto muito como a minha área é de polinização, então sempre que eu vejo uma planta interessante, uma interação de uma borboleta com uma planta, uma abelha, eu sempre fotografo, porque muitas vezes eu uso essas fotos até em aulas. Então, no lugar de eu ficar no Google lá muito tempo procurando uma foto, eu posso ter a foto que eu queria do jeito que eu quero no meu celular. Então, a gente a usar a câmera do celular para construir o nosso próprio banco de referências. Então, é melhor pegar o que não lhe pertence do que deixar por aí esquecido. O que é que isso significa? A importância, né, trazendo essa frase do Mark Twain, né, que é o autor, né, das Aventuras de Tom Sawyer, né, já vai mais de 30 anos, né, que é a referência. Ele traz essa frase e eu posso relacionar ela com os artigos de revisão bibliográfica e os artigos de metadados. Eles não têm menos valor do que um artigo de produção de dados em campo, não. Ou seja, um artigo de revisão bibliográfica ou de metadados, ele faz com que o leitor ele compreenda o estado da arte daquele assunto até aquele determinado momento. E isso desperta ideias de projetos de pesquisa em quem está lendo. Então, a gente precisa saber o que é que se tem até o momento sobre determinado assunto e qual o caminho seguir, qual a direção a partir dali é interessante seguir. Então, por isso que os artigos de metadados e de revisão bibliográfica, eles são muito importantes, né? Eles também têm o seu valor dentro do ambiente acadêmico. Encontrando a sua voz, quem é você como escritor? Então, não adianta escrever um texto que não tem nada a ver com você. Ou seja, se a pessoa está pressionada, nervosa, foca na ABNT, nas normas, e não constrói o texto do jeito que é para escrever, tudo isso vai impactar no texto. O leitor ele vai perceber, né? Então, a gente tem que escrever o que a gente gostaria de ler. Então, se a pessoa está estressada, pressionada, insegura, tudo isso vai transparecer no texto e quem está lendo vai perceber. Então, a gente precisa construir o texto que a gente gostaria de ler. Interagir com pessoas, né? Conversar e caminhar ajuda na organização e no desenvolvimento de ideias. Então, a gente precisa também conversar com pessoas da área, grupos de pesquisa, reunião de laboratório,
tá com alguma dúvida, pergunta a alguma pessoa da tua área, né? Então, às vezes, conversando é que surgem as melhores ideias, é que as dúvidas elas são sanadas, usando as mãos em busca de referências. Então, a gente precisa do analógico. Então, a gente não sabe de onde nossas ideias vêm, mas sabemos que elas não vêm no nosso laptop. O computador, ele ajuda a divulgar a ideia ao mundo, quando já temos ela pronta. Mas estar na frente de uma tela não ajuda a construir ideias novas. Então, uma coisa interessante que eu me lembro é que a Marina Rui Barbosa, né, uma atriz conhecida, até internacionalmente, ela também tem uma influência internacional, ela falou numa entrevista que a cada personagem que ela vai fazer, ela tem um caderno de referências, que ela escreve frases, faz colagens relacionadas a esse personagem, porque ela precisa construir o que o personagem acha, o que ele gosta, então ela se sente para ela se apropriar do personagem, para cada personagem que ela faz, ela tem um caderno. Então, isso mostra assim, o quanto que a gente precisa usar as nossas mãos em busca de inspiração. Seja escrevendo um rascunho, escrevendo, colando alguma coisa, tirando uma foto com a câmera do celular. Então, a gente executar com as nossas mãos é válido para o nosso processo de criatividade. Então, aqui é mostrando aquele livro Roube como artista, que o próprio autor ele tem o escritório dele dividido em analógico e digital, onde ele utiliza as mãos dele, né, para buscar as referências, e o digital é onde ele divulga e finaliza os livros e as ideias. Então, praticando a procrastinação produtiva. Isso funciona quando se tem uma rotina de escrita. Ou seja, quando a gente dedica 30 minutos, 1 hora, 2 horas do nosso dia para que a gente venha a escrever. Em cima da hora não rola, porque você não vai, tipo, procrastinar, andar por aí, pensar, aliviar a mente, se o prazo para entregar o texto já é amanhã. Então, a procrastinação produtiva é quando a gente espia pela janela, vaga pelas ruas, vai lá fora, come um sanduíche, reserva um tempo para se distrair, vai assistir aquele filme para aliviar a pressão da mente, para que a gente possa voltar àquele trabalho e escrever. Isso realmente funciona. E, e outra coisa também é que, tipo, algumas pessoas elas fazem assim: falta uma semana para eu entregar minha tese, agora eu vou morar na frente do computador. Então, isso é algo que faz muito mal, assim, para a escrita, para o processo de escrita, porque o corpo ele vai sentir a dor da amputação, a dor daquele sorvete que você queria ir comer e não foi, a dor daqueles amigos que você queria encontrar para conversar e não foi, a dor daquele filme que você queria assistir e não assistiu, a dor que você queria estar dormindo e estar acordado. Então, o corpo ele vai sentir a dor de todas essas amputações. Então, a gente não precisa morar no computador para que tenha uma produção. Então, quando a gente consegue ter um prazo e obedecer esse prazo, né, ter uma rotina de escrita, a gente consegue fazer essas etapas de escrita com mais tranquilidade, sem pressionar a nossa mente e o nosso corpo no geral. Então, escrevendo, né, o que gostaria de ler. Então, se o texto está ruim, se eu estou achando ruim, não tem para que eu mandar para o meu orientador, para o meu professor, para os revisores se virarem com aquilo, se nem eu mesmo estou gostando. Né? Então, a gente precisa produzir o que a gente quer ler. Né? E o artigo, o projeto A Nossa Voz, como o slide anterior, né, da voz, encontrando a nossa voz como leitor, cada pessoa tem uma forma de escrita, né? Tem um jeito de escrever. Então, geralmente, assim, quando a gente pega um texto que tem evidência de plágio, a gente enxerga uma colcha de retalhos. Então, a gente precisa se apropriar do nosso processo de escrita para que a gente venha fazer a paráfrase certinha. Escrever sobre o que conhece e sobre o que gosta, ou seja, a gente tem que fazer se a gente tem um grupo de pesquisa que é que é a nossa inspiração, então a gente precisa fazer o que esses cientistas fariam ou o que a gente queria que eles fizessem e não fizeram. Então é algo assim a se pensar, né? Que a gente pode ir por esse lado para ter ideias no desenvolvimento do estudo científico.
E, se for necessário, inicialmente você pode ter um diário, ou seja, um diário para você escrever sobre o seu dia, escrever frases aleatórias, pensamentos, para que a gente possa ir destravando esse processo de escrita. E o texto científico de qualidade, ele também tem subtração. O que é que isso significa? Significa que não adianta, tipo, eu pegar tudo sobre o assunto, sem objetividade, sem clareza nenhuma, e jogar tudo ali de forma misturada. Então, o texto científico ele precisa ter uma sequência lógica, né, de onde eu pretendo chegar, e não é tudo de informação que eu vou jogar ali dentro. Então, a gente precisa saber subtrair. O que é relevante está dentro do texto e o que não é. Escolher muito bem as nossas referências, o que é relevante incluir numa introdução e o que não é relevante. Qual artigo é relevante citar e qual artigo não é relevante. Então, a criatividade também precisa de limitação. A gente precisa também podar as arestas do nosso trabalho para que a gente não venha a trazer a informação de uma forma, muita informação de uma forma misturada e confusa, que vai trazer sofrimento intelectual para quem está lendo, né? Porque quando o texto está misturado, ele está confuso, quem está lendo sente esse entrave e fica muito difícil quando algum revisor pega um texto para ler e ele não é fluido. Então, a gente precisa aceitar as nossas limitações, né? Resumindo, a gente precisa aceitar que o texto científico ele é uma construção coletiva, a gente vai receber feedback negativo, né? Porque a gente precisa disso para melhorar o texto. Sossegar o facho para poder pensar, ter uma rotina de escrita, fazer mais com menos e começar agora. A gente nunca vai se sentir pronto, então a gente precisa encarar e começar a escrever. Aqui eu trouxe uma observação sobre paráfrase e plágio, né? Que plágio é quando a gente retira as coisas na íntegra, né, da internet, ideias ou frases. Se você, por exemplo, fazer uma paráfrase, ou seja, trazer de forma mais clara o que o autor disse e não citar, também é considerado plágio. Então, a gente precisa citar. E tem outra coisa, não é substituir. Eu vou substituir as palavras que o autor usou aí por termos semelhantes. Não, isso não é parafrasear. Parafrasear é eu pegar o que eu entendi daquela colocação, trazer de uma forma mais clara e citar. Não é substituir por sinônimos, não. E também tem o plágio conceitual e o plágio parcial, né? O conceitual é quando a gente parafraseia e não coloca as referências. E o parcial é quando a gente copia trechos na íntegra, fazendo a coxa de retalhos. Se a gente quer colocar exatamente o que o autor falou, existe uma norma de escrita para isso, que tem que estar em letras menores, entre aspas, então tem toda uma norma para que aquilo na íntegra seja inserido dentro do texto. Então, como escrever afinal, com suas próprias palavras, de modo a explicar as citações, apresentar fontes, citações diretas, à medida que o trabalho vai desenvolvido. Então, tem segredo não, o negócio é praticar. Como continuar praticando a escrita? Descobrir qual processo criativo e qual rotina funciona com você. Eu escrevo melhor dia sim, dia não. Qual o horário do dia que eu estou mais disposta? Quando eu acordo, quando eu vou dormir de madrugada, qual o horário, né? Antes de dormir ou pela madrugada. Criar um objetivo e se autorrecompensar a cada tarefa cumprida, ou seja, concluir uma lauda da minha dissertação. Vou ver aquele filme que eu gosto, vou comprar um docinho que eu gosto. Fazer rascunho, rascunhar não é pecado. Criar uma rotina de escrita, né, com horários fixos, com dias fixos e ter um planner, ou seja, diário de rendimento, ou seja, eu posso colocar lá qual o texto que eu estou escrevendo e quantas linhas que eu fiz naquele dia e a data, ou quantas laudas, e acompanhar isso diariamente. Talvez preencher essa tabela sirva de motivação para que você continue praticando todo dia. Eu trouxe algumas leituras aqui, que são leituras sugeridas, livros muito bons aqui do Ulisses, Paulino Albuquerque, que trabalha com essa questão da literatura científica, é cientista, e ele trabalha com divulgação científica. Alguns livros com exercícios de escrita. Roube como um artista, do Austin Kleon, e alguns livros são famosos. E esse artigo da Nature, que ele fala de alguns mitos, né, da escrita científica e aconselha a escrita por dia, né, de 1 a 2 horas,
para estudantes de pós-graduação e de 45 a 90 minutos para pesquisadores. E esse site, Seleções Literárias, que tem seleções de editais de editoras que você pode fazer o seu texto e mandar para ser publicado em livros.